reunião hoje está a cargo do companheiro Hélio Tinoco Reis, da União Espírita Cristã, e do irmão Tomé. Meus queridos companheiros da Sociedade de Estudos Espíritas, irmão Tomé, companheiros internautas, muito boa noite a todos nós. Meus queridos, se nós perguntássemos que dia é hoje, talvez nós tivéssemos algumas possibilidades de respostas. Numa visão mais científica, mais linear, talvez ouvíssemos que hoje é terça-feira, 6 de junho de 2017, não é verdade? Mas talvez se quiséssemos responder de forma mais filosófica, poderíamos dizer que hoje foi um daqueles dias, podíamos dizer que foi um dia de luta, foi um dia de batalha, usamos essa expressão, não é? Um dia de guerra, dizemos que vamos para a batalha, dizemos que é preciso matar um leão por dia. Talvez se quiséssemos responder que dia é hoje numa visão mais espiritual, talvez a resposta fosse que hoje é o primeiro dia do restante da nossa imortalidade. Talvez hoje seja possibilidades. Talvez hoje seja oportunidades para cada um de nós. Talvez a nossa maneira de trazer a nossa própria resposta defina-nos o que viemos buscar nessa casa e que tipo de material mental vamos levar de volta. Talvez se eu entendesse que a possibilidade do momento é recomeço, que todos nós somos profundamente amados por Deus e que há um processo, há um projeto em andamento de resgate pessoal para cada um de nós. E a prova do amor de Deus é que, embora a sua misericórdia tenha sido renovada nessa manhã, segundo a mensagem de Jeremias, o profeta, no livro Lamentações, capítulo 3, versículo 23, algumas vezes nós não aceitamos essa misericórdia. Algumas vezes, meus queridos, somos nós mesmos que talvez na inabilidade de lidarmos com a realidade da vida, não temos exercitado o verdadeiro perdão, a compreensão e a oportunidade de recomeço. Então hoje, que dia é hoje? Talvez possa ser um dia extremamente marcante na nossa história. Sem exageros algum, companheiros. Mas talvez um dia que nos sensibilize, que nos faça entender a nossa importância diante da vida e que nos motive, nos impulsione a sairmos daqui para tomarmos atitudes melhores e diferentes. Então, diante da pergunta, que dia é hoje? Talvez a gente possa responder que seja um dia de bênçãos. A nossa oração durante os dias que antecederam essa oportunidade de usar essa tribuna é rogar a Jesus que nós possamos receber dele e dos amigos espirituais da equipe do irmão Tomé todo o lenitivo que viemos buscar. E saímos daqui renovados, numa proposta íntima e pessoal, de avançarmos na caminhada da conquista moral, do aprendizado do amor, através do exercício do caminho do bem e da caridade. Então que possamos todos nós, meus irmãos, ter um dia, ter uma noite extremamente especial, e que ela contribua conosco para a nossa tarefa de conquistar a paz e a felicidade. O tema proposto, os 12 apóstolos. Vamos trabalhá-lo brevemente, alguns comentários com relação aos apóstolos, dados históricos, mas mais profundamente, no nível mais avançado, a gente quer trazer aqui características morais desses homens e convidar-nos a desafiar a nós mesmos na prática do exercício do cristianismo no nosso cotidiano. Os 12 apóstolos. Para começar, eu quero trazer um texto, palavra de Jesus, na verdade são duas palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. Diz assim, Jesus por meio de João: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Uma declaração feita por Jesus a seus apóstolos, dizendo que o objetivo é resgatar você. O objetivo é que nenhum de nós se perca.
mesmo que momentaneamente nos sintamos perdidos. Mas a proposta de Jesus é de um resgate coletivo. Ele reafirmaria isso também através de João, agora no capítulo 10, versículo 27 e 28, quando registra-se assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Complementa então a ideia de um grande projeto onde nós somos o alvo. O objetivo de Jesus é devolver-nos todos a Deus. No último dia, ressuscitados em espírito, tendo alcançado o patamar máximo da evolução moral, como espíritos puros. E Ele não desistirá de nós, mesmo que momentaneamente alguns de nós possamos ter desistido de nós mesmos. Mas Ele insistirá e trabalhará no resgate de suas ovelhas. Guardem a palavra ovelha, queridos. Uma analogia que o Cristo traz para trazer a figura daqueles que necessitam serem guiados, orientados e cuidados, exatamente como nós. Mas avançando, meus irmãos, Jesus então teria, para concretizar esse projeto, ele começa com um grupo e escolhe 12. E nós nos perguntamos, por que será que ele escolheu 12 apóstolos? Por que não foram 14? Ou 11? Por que 12? Claro que isso não é tão importante, mas a cogitação que nós fizemos, talvez fosse porque 12 estaria diretamente ligado à ideia das 12 tribos de Israel. A história do povo hebreu, aquela dos patriarcas, a promessa da terra de Canaã, enfim, a terra conquistada, dividida pelos 12 filhos de Israel, pelos 12 filhos de Jacó. Será que seria então por conta disso 12 discípulos? Ou então seria porque o dia tem 12 horas? E eu me lembrei de uma fala de Jesus, também através de João, capítulo 9, versículo 4, onde Nazareno teria dito assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Convite à atividade nas 12 horas do dia. Será que por isso escolheu 12? Ou será que escolheu 12 porque 12 é um número extremamente preciso e tem a ver muito com tempo? Por exemplo, uma hora é uma fração de 5 parcelas de 12 minutos, formando 60 minutos, uma hora. Também ligado com o tempo, a ideia de um dia ser 12 vezes 2 períodos de 12 horas, formando 24 horas. Ou talvez mesmo a questão de um ano, que são 12 meses. Mas, cogitações à parte, não menos importante, talvez os 12 teriam sido necessários, porque nós vamos perceber, meus irmãos, que no episódio de quando Judas Iscariotes trai a Jesus e acaba por invigilância tirando a própria vida, o número de discípulos se reduzem a 11. E há uma eleição para haver um substituto para recompor aqueles 12. Então os 12 tinham um fundamento, tinham uma razão de ser, que talvez a gente só descubra isso daqui a algum tempo, quando já mais avançados espiritualmente, tivermos acesso a esse grande projeto que hoje acontece de resgate de cada um de nós. Mas vejam bem, Atos dos Apóstolos, Lucas registra no capítulo 1, versículos 23 e 26, ele vai dizer assim: então os discípulos reunidos propuseram 2, José chamado Barsabas, cognominado Justo, e Matias, e os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então havia um planejamento. Meus irmãos, esse enredo inicial é para dizer que o projeto de Jesus, para atingir e alcançar a nós mesmos, a cada um de nós, há um planejamento, há um projeto divino em andamento. Costumamos chamá-lo de projeto de resgate da humanidade. Começou com os discípulos, na verdade começaria com a vinda de Jesus ao planeta. Começou com essa promessa de Jesus a Deus que nenhum de nós se perderia. Esse projeto poderia receber aqui o pseudônimo de 12, 70, 500 e mais, pontinho, pontinho.
12 dos apóstolos, depois os 70 discípulos, que foram em duplas de aldeia em aldeia pregando o evangelho, depois os 500 da Galileia, que no livro Boa Nova vai registrar que esses companheiros, ao verem a ascensão de Jesus, nunca mais deixaram de reencarnar para promover e para pregar o seu evangelho. E esse pontinho, meus irmãos, diz respeito a nós. Nós somos hoje os seguidores de Jesus que damos continuidade a esse projeto. Está em nossas mãos, já passou por tantas outras, mas agora o momento de responsabilidade de levar o evangelho às pessoas e a nós mesmos. Veja que o trabalho principal é de auto-evangelizarmos-nos, está em nossas mãos. E eu me lembrei de uma fala do capítulo 3 do livro Boa Nova, que tem como título As Primeiras Pregações, onde narra aquele encontro do sacerdote Anã e Jesus, no início do seu ministério, às portas do templo de Jerusalém. E há um diálogo de Jesus com esse sacerdote. O sacerdote pergunta a Jesus o que ele fazia na cidade, por que ele estava ali. E é dito que ele passava por Jerusalém para implantar o reino de Deus na terra. Anã duvida dessa questão, questiona Jesus e diz, mas por acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos, o plano de implantar o reino de Deus na terra? E Jesus disse de forma muito humilde a Anã, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Meus irmãos, nós somos, no momento, os atuais companheiros de Jesus, executando uma das tarefas importantíssimas, que é trazer a mensagem espírita, segundo Emmanuel, o Evangelho redivivo, para que esse Evangelho atinja os corações e transforme as pessoas e produzam mudanças de comportamento, linkados e inclinados cada vez mais para a moralidade de Jesus, para a ética e a moral de Jesus. Avançando então e voltando, esses 12 apóstolos, o começo do projeto. Quem eram esses homens, meus irmãos? Quem eram essas pessoas e por que estavam ali? Eu trouxe inicialmente a passagem de Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Eu extraí da Bíblia de Jerusalém, que tem como subtítulo os 12 e a sua missão. O texto narra assim: chamou os 12 discípulos e lhes deu autoridade de expulsar os demônios, os espíritos imundos, e de curar toda sorte de males e enfermidade. Então Jesus, o episódio já teria acontecido, o convite àqueles 12 homens, e agora Jesus os reúne e lhes dá autoridade. Numa outra tradução da Bíblia, vai dizer que lhes deu poder. O que significa isso? Como é que nós podemos entender essas palavras traduzidas da Bíblia? Na verdade, meus irmãos, a compreensão aqui é que Jesus fez com que aqueles homens se recordassem dos seus compromissos no planejamento reencarnatório. Aqueles homens encarnaram para serem os 12 discípulos de Jesus, que se transformariam logo de imediato nos apóstolos e dariam seguimento numa sequência de pregações para que a humanidade conhecesse o evangelho de redenção e de amor proposto por Jesus. Então, deles se recordaram. Eram homens limitados? Sim. Alguns deles falharam? Sim. Judas, por exemplo, traiu a Jesus? Mas esses homens tinham um planejamento reencarnatório, apesar das suas limitações, para desenvolverem a tarefa de expansão do Evangelho do Cristo. Homens programados, homens planejados. Será que nós temos uma missão, meus queridos? Será que nós também não temos uma missão de levar esse Evangelho que nós conhecemos hoje de forma tão clara e consoladora através das explicações do Espiritismo? Será que não é a nossa hora de debruçar, de dobrar, de arregaçar as mangas da camisa e começar a trabalhar em favor da implantação desse reino de paz e de amor aqui na terra? Mas avançando para o texto, nós vemos, meus irmãos, que esses companheiros se descobriram, assim como aconteceu com o próprio Paulo de Tarso. Até então, Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, com um encontro com Jesus, traria a personalidade de Paulo, transformaria, a ponto dele trocar de nome para Saulo, no grande apóstolo dos gentios.
Mais uma vez, o fato acontece também com Allan Kardec. Inicialmente, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um catedrático, e de repente ele encontra no episódio das mesas girantes, que despertam a sua curiosidade, e se torna o investigador do Espiritismo, e levaria a ser o nosso codificador, e trocaria de nome para Allan Kardec, um nome de uma das suas encarnações no povo celta, onde teria sido um líder religioso, um druida. Meus irmãos, todos nós estamos diante de uma oportunidade de rever a nossa programação reencarnatória. Queridos, todos nós temos um projeto para crescer moralmente. Talvez tenhamos abandonado, deixado de lado, por conta das mazelas da vida, ou por conta do engodo que a matéria nos proporciona. Esquecemos que somos espíritos. Deixamos de lado nossas principais conquistas e atribuições. Esquecemos que viemos a esse planeta para construir em nós mesmos as valências morais e nos assemelhar um pouco mais a Jesus. E quem sabe até trocar de nome no futuro, quem sabe, não é? Numa decisão de um marco histórico na nossa própria vida. Mas avançando, meus irmãos, na sequência, nós vamos seguir no texto de Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Então serão apresentados os discípulos por nomes. Mateus diz assim: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Meus irmãos, os companheiros perceberam que há uma mudança de terminologia, de discípulos para apóstolos. Eles receberam de Jesus a designação que dali em diante, após serem escolhidos, eles seriam aqueles que levariam, que marcariam a história com seu testemunho. Queridos, guardem isso. Marcar a história com o testemunho pessoal. Mas avancemos. E começa a citar os nomes. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. E André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, também seu irmão. Filipe e Bartolomeu, sexto. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Vejam que esse evangelho é escrito no ano 70 da era cristã. Me parece que em Jerusalém, se não me falha a memória. E Mateus registra como sendo Judas o traidor. Vejam as marcas, não é? Vejam as marcas que nós deixamos com nossos comportamentos e atitudes. Queridos, como é que nós queremos ser conhecidos no futuro? Será que como alguém que foi traidor ou como alguém que foi fiel ao Evangelho de Jesus? Algumas vezes nós nos colocamos na postura de juízes e criticamos aqueles do passado que cometeram erros. Por exemplo, o povo, os fariseus, o povo religioso da época de Jesus. Nós temos uma certa resistência com relação a esses homens, até, enfim, com uma certa lógica, né? Até uma certa justiça. Mataram a Jesus, mas se nós pararmos para analisar a história, éramos nós mesmos lá atrás, cometendo outros erros que não os da atualidade, mas erros também. E quantas vezes, meus irmãos, hoje ainda matamos a Jesus? Com ações, com escolhas, com atitudes completamente contrárias àquela que ele propõe no seu evangelho. Mas ele foi reconhecido como aquele que o traiu. Estão ali os nomes. Vamos então, meus irmãos, brevemente, conhecer um pouco mais desses homens e perceber algumas ações do projeto de Jesus que envolvia aqueles homens e que hoje nos envolvem. Eu coloquei aqui a imagem daquela pintura chamada Santa Ceia, de Leonardo da Vinci. Talvez ele compõe de forma didática uma imagem boa para a gente detalhar cada um deles. Comecemos então a pensar em Jesus, né? Esse que veio, que encarnou, o governador do planeta, o espírito de maior evolução moral que a Terra já conheceu, o nosso modelo, o nosso guia, nosso exemplo, e ele vai trabalhar com 12 homens comuns, como tem trabalhado conosco. Claro que aqueles tinham missões especiais, mas Pedro é aquele mais velho do grupo, depois ele tem André, também um pouco mais velho, depois Tiago maior e João. Desses quatro, meus irmãos, Pedro, Tiago, maior e João, formaria a liderança espiritual dos apóstolos. Eles dariam continuidade ao projeto depois que o Cristo retornasse ao mundo espiritual. Além deles, nós temos Filipe, que está ali, Bartolomeu lá no cantinho, Tomé, Mateus, Tiago menor, Tadeu, Simão e, por fim, Judas Iscariotes. Meus irmãos, será que havia uma estratégia do Cristo para escolher esses homens? Havia sim. Eu quero pontuar duas questões importantes.
Primeiro, Jesus trabalhava uma espécie de economia familiar. Já observaram isso? Haviam, por exemplo, Pedro e André eram irmãos. Assim como também Tiago Maior, Mateus e Tadeu eram irmãos. Meus irmãos, eu fico imaginando que esses homens se conheciam. Eles estavam juntos no projeto. Além deles, Tiago Menor e João também eram irmãos. Então ele trouxe para o grupo pessoas que tinham vínculos amorosos. Meus irmãos, o trabalho para ser feito na obra de Jesus tem que criar em nossos corações vínculos amorosos de irmãos. Por isso, nas reuniões mediúnicas, os grupos mediúnicos são aqueles que, durante um processo, durante um tempo, criam afinidades. Nós precisamos nos unir um pouco mais. Talvez seja por isso que o Espírito de Verdade tenha nos dito que deveríamos, como espíritas, amarmos-nos e instruirmos-nos. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Talvez ele percebesse que entre nós, espíritas, deveria existir mais amor uns pelos outros. Para que ao invés de divisão, de discórdia, ao invés de melindres, nós nos uníssemos compreendendo limitações uns dos outros e prosseguíssemos no trabalho desse projeto imenso de resgate da humanidade, aonde o foco principal é você, sou eu e todos os desencarnados que estão presentes aqui, amados especialmente por Jesus. Mas seguindo para um outro detalhe importante, meus irmãos, Jesus também levou em consideração a região de origem desses homens. Observem só, lá de Nazaré teria vindo o próprio Jesus, Mateus, Tiago Menor e Tadeu. Eu imagino, meus irmãos, e é uma confabulação minha, que eles se conheciam. Eles conheceram o Jesus jovem, eles conheceram o Jesus trabalhador da carpintaria, admiravam o comportamento ilibado daquele homem, tiveram ouvido notícias dele, e agora eram amigos e admiradores, um grupo dos 12, 4 da mesma cidade. Além disso, Jesus trabalhou, vindo de Betânia, Pedro, André e Felipe. Esses homens provavelmente se conheciam e tinham uma ligação afetiva. Além disso, de Caná da Galileia teria vindo Bartolomeu e Simão, da Galileia teria vindo Tiago Maior e João, e de Quiriote, uma cidade ao norte de Jerusalém, teria vindo Judas Iscariotes, daí o nome Quiriote, Judas Iscariotes, um comerciante que trabalhava em Jerusalém, e de um lugar desconhecido, a história não disse, teria vindo Tomé. Tomé é uma figura estranha, né? Tomé é curioso, não se sabe de onde ele vem. A gente vai ver mais detalhes sobre Tomé ao longo dessa palestra. Mas vejam só, meus irmãos, trabalhava com isso os elos familiares e trabalhava os elos afetivos. Então, um dos pontos principais para o projeto do Cristo continuar dando certo será nós criarmos esse sentimento de fraternidade com todos, mas especialmente entre nós, trabalhadores da causa espírita. Avancemos, meus irmãos. Tudo isso para dizer que havia e há um planejamento. Muitas vezes nós somos envolvidos por uma psicosfera de descrença e desesperança. Temos que estar atentos. Nós espíritas sabemos que o mundo caminha para ser um lugar melhor. E esse lugar melhor se transforma, é transformado num lugar melhor quando enfrentamos dificuldades e crises. Crises são salutares e importantes. Essa atual, que o mundo vive, com certeza trará resultados muito benéficos, como tem trazido todas as crises anteriores. Então, se a gente der ouvido à mídia, a uma massa de pessoas pregando a desesperança, nós temos esperanças. Apesar das dificuldades, nós somos uma raça treinada para vencer crises e dificuldades. Já disse isso aqui em outra palestra, mas só como exemplo. A pior crise que a humanidade venceu foi a chamada Era do Gelo, onde as temperaturas do planeta caíram a menos 80 graus Celsius e mais ainda. E nós sobrevivemos. Um frizinho que a gente vai aqui em Santa Teresa, pega lá 12 graus, 8, já fica congelado, imagina menos 80, não é? E nós conseguimos vencer. Crises são feitas para ser vencidas. Nós não podemos deixar-nos ser vencidos pela desesperança e pela pregação irreal que a mídia tem feito. Nós sabemos que o controle do planeta está nas mãos de Jesus. A do Brasil, nas mãos de Ismael, um benfeitor espiritual que coordena
o trabalho aqui do Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para a expansão desse projeto a todos os recantos da humanidade. Mas seguindo, meus irmãos, e voltando à cena dos 12 apóstolos, nós nos lembramos da continuidade daquele texto de Mateus, capítulo 10. No entanto, na visão do capítulo 5 do livro Boa Nova, contei que tem como título Os Discípulos. Fica como dever de casa, porque senão a palestra ficaria muito longa. Eu queria comparar o texto de Mateus e o texto de Humberto de Campos. Meus irmãos, o Espiritismo veio para trazer de novo a essência, a simplicidade do cristianismo. Na tradução, nas traduções da Bíblia, o texto que nós vamos ler aqui é extremamente confuso e cria alguns conflitos. Por exemplo, se entrar em alguma cidade e não for bem recebido, sacudir a poeira, como que dizendo, não vou nunca mais voltar aqui. Não é essa a fala de Jesus. Vamos ler então as orientações de Jesus, aqueles 12 homens, para que eles fizessem o trabalho. Essas orientações, meus irmãos, cabem-nos hoje também. Ainda nos cabem hoje. Vamos lá. Diz assim o texto: Amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema. Chamava-os de amados. Não tomareis o caminho largo por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Falava aos seus discípulos, a homens que dariam e deram continuidade a um imenso projeto. Mais tarde, os seus seguidores falhariam, mas o projeto não se extinguiria. Teríamos uma nova oportunidade. Meus irmãos, Deus tem nos dado todos os dias uma oportunidade de recomeçar. Nós é que algumas vezes não a aceitamos. Talvez por ignorância ou então por invigilância. Mas é hora de repensar as oportunidades que Deus tem nos dado. Chico Xavier deixou-nos uma frase onde ele vai dizer assim: cada dia que Deus nos dá são como páginas em branco no livro da vida, que vamos escrever nelas corre por nossa própria conta. A oportunidade do recomeço, livro Pão Nosso, Palavra de Vida Eterna, perdão, Emmanuel, benfeitor espiritual de Chico Xavier, na lição número 1, ele vai dizer: recomeçar é dádiva da lei de Deus. Nós recomeçamos todos os dias. Hoje é o primeiro dia do restante da nossa imortalidade. No entanto, a proposta é que nós possamos usar desse dia para avançar e fazer conquistas na arte de amar e de ser mais abnegados. Mas seguindo as orientações que o Mestre deu aos seus discípulos, e que nos dá também, diz ele, também não penetreis nos centros das discussões estéreis, a moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino, nos corações com sincero esforço. Meus irmãos, não vale a pena discutir? Não. Aceitemos o nível de entendimento de cada um. Aceitemos como são, claro. Façamos nossa parte de divulgadores, mas entendendo que nem todos estamos prontos para o conhecimento espírita, mas todos nós estamos prontos para nos tornarmos pessoas melhores. Então o meu exemplo de compreensão e tolerância, de aceitar o outro como ele é, talvez seja para ele o maior incentivo para uma admiração futura e quem sabe uma influenciação a nosso favor. Mas segue Jesus dizendo: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai. Vejam a figura da ovelha. Estávamos como que ovelhas sem pastor, perdidas, sem orientação. E vem o Evangelho do Cristo nos dá o norte, a orientação. Lá no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, quando Jesus vai dizer qual é o objetivo, por que ele veio, ele vai trazer em primeiro lugar que teria vindo para pregar as boas novas aos mansos. Meus irmãos, o que nós podemos aceitar de Jesus de mais importante são as orientações, como o bom pastor que ele é, para que possamos nos envolvendo com essa orientação, desafiarmos a sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. O desafio de Paulo de Tarso, ou é de Tiago? Bom, sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes. Mas segue o texto, que se encontram em aflição
voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhe, de minha parte, que é chegado o reino dos céus. O discurso de Jesus, meus irmãos, ainda é o mesmo. Esse foi o primeiro. Talvez não o maior e não o mais importante, porque o maior deles foi o Sermão da Montanha, onde Jesus teria estabelecido as bases de sua doutrina de luz. Mas o primeiro sermão ele dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A nossa tarefa como propagadores do Evangelho de Jesus é a mesma, meus irmãos. Pregar o arrependimento, pregar a chegada do reino dos céus. E o que é arrependimento? Se formos entender a origem da palavra, nas suas origens, vamos descobrir que arrependimento significa mudar de direção, significa voltar atrás, significa reconhecer que está errado e que precisamos melhorar. Isso é arrependimento, que leva a uma atitude para corrigir o erro, diferente do remorso. O remorso é uma condição de consciência, onde eu compreendo que errei, mas não sou movimentado a mudar de atitude. O arrependimento é mudança de atitude, meus irmãos, nós podemos voltar atrás, nós podemos ser flexíveis. De onde tiramos a ideia de que temos que dar um boi para não entrar numa briga, uma moeda para não sair? Esse ditado está completamente contrário à proposta de Jesus. Nós cristãos damos um boi para não entrar e damos a boiada para sair, se preciso for, porque nós sabemos que não vale a pena acumular em nossos corações os resíduos do rancor, do ódio, do ressentimento. É preciso entender profundamente a proposta de perdão de Jesus. Mas segue as orientações. Trabalhai em curar os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime e das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos foi concedido. Segue orientando os seus discípulos. Não exijais ouro ou prata não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Vai seguindo. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, porque digno é o operário do seu sustento. Orientações simples, mas segue. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscais saber quem deseja aí os bens do céu. Quando penetrares em alguma casa, saudai-a com amor. Olha, parece que Humberto de Campos foi muito feliz nessa transcrição do texto, porque não é de abandonarmos ninguém e nem batermos a poeira dos pés como que deixando as pessoas para trás. Todos nós merecemos a consideração divina. Querido, não importa o seu passado, não importa a sua história, não importa a sua militância nas sombras, não importa se foi um furto, um aborto, um crime, não importa. Jesus está extremamente preocupado com o seu resgate pessoal. Mas segue para concluir. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminares da alheia iniquidade. E por essa razão, que vos envio como ovelhas ao antro de lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Vos envio como ovelhas ao antro de lobos. E conclui dizendo, acautelai-vos, pois, os homens, vossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. Vejam que o discurso de Jesus é fazer com que enxerguemos nossos inimigos, entre aspas, opositores e desafetos, como sendo nossos irmãos. Talvez no nível de evolução ainda inferior, talvez ainda se complazendo em fazer o mal, mas são nossos irmãos. E segue dizendo, no entanto, nos dias dolorosos da humilhação. Naquele primeiro discurso, aqueles 12 ouviram que chegariam os dias dolorosos da humilhação. Meus irmãos, hoje em dia, nós queremos fazer uma espécie de evangelho social. Um evangelho onde a gente usufrui de alguns benefícios superficiais,
mas não nos envolvemos e não nos comprometemos com a doutrina que nos convida a fazer mudanças no nosso mais profundo íntimo. Talvez façamos um cristianismo social. Somos apenas aqueles que frequentam a casa e já nos intitulamos de simpatizantes. Nos dias do catolicismo, nós criamos um adjetivo chamado católico não praticante. Na verdade, não éramos católicos, porque se o fôssemos, éramos praticantes. Será que teremos a ousadia de, desta vez, criarmos o espírita não praticante? É hora, meus irmãos, de um posicionamento a favor de Jesus, porque a oportunidade dessa hora bate-nos à porta onde o nosso nível de consciência e de intelectualidade está extremamente ampliado. Não dá mais para trazermos as desculpas do passado. Senhor, eu não fazia porque eu não sabia. Nós sabemos. O desafio é pessoal, de colocarmos dessa vez, de verdade, o Evangelho em prática. Mas segue. Não vos dê cuidado com o que é a vez de falar, porque minha palavra estará convosco, e sereis inspirado quanto ao que é a vez houver de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Pregar o Evangelho de Jesus é uma atitude de amor. Qualquer que seja, por mais que pareça pequena, nós temos que vivenciar o amor. Pregar somente com as palavras talvez seja insuficiente. Necessário se faz dessa vez, meus irmãos, nós sermos representantes do Cristo, vivenciando os seus exemplos. Sigamos então, voltamos para aquela cena inicial. Palavra de Jesus no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Os discípulos avisados que iriam passar por noites, por tempos de humilhação. Capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia sua cruz, e siga-me. Meus irmãos, o convite do Cristo, que vai se repetindo em nossos ouvidos e corações, é para todos. Não há exceções. Todos nós somos ovelhas desgarradas, que precisamos efetivamente do amparo, do socorro e da proteção. O projeto do Cristo, repetindo mais uma vez, para ser repetitivo, é por você. E algumas vezes nós não o queremos. Há uma fala de Jesus, através de Mateus, que conta que era um final de tarde, e Jesus teria passado o dia fazendo bem, pregando o seu evangelho, curando as pessoas, evangelizando. No final da tarde ele teria dirigido-se até uma montanha, aonde iria orar. No final da tarde ele se recolhe para orar, aurindo forças do mais alto para a sua missão, para a sua tarefa tão árdua, implantar um projeto para resgatar você. E naquele momento, ele sobe até aquela montanha e começa a observar as luzes de Jerusalém serem acesas. As primeiras candeias, os primeiros lampiões, lamparinas. E ele subiu para orar. Será que nós precisamos subir ao monte para orar, meus irmãos? Ao monte da consciência, ao monte do coração, nos elevar para orar forças para o projeto pessoal que nós temos de nosso próprio auto-resgate. Mas enfim, lá de cima ele enxerga aquele mar de luzes, a noite caindo, e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas a aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu fazer como a galinha faz com os seus pintinhos? Aquece, acolhe, protege e remata dizendo: mas vós não o quisestes. Meus irmãos, quantas vezes a proposta, o convite é para todos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A nossa grande luta é para vencer o egoísmo. Allan Kardec diz isso em vários momentos. O nosso grande inimigo, a nossa grande doença, as chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. Negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Meus irmãos, não estamos sendo enganados. Há uma cruz para ser cristãos. Talvez a cruz seja alguém da família, um devedor, um credor do passado. Talvez a cruz seja uma doença que eu preciso vivenciar porque lesei
um organismo perispiritual no passado e agora vem para o resgate. Mas talvez cada um de nós também tenhamos uma luta, uma cruz comum, meus irmãos, que é a cruz da evolução moral. Dói. Evoluir dói. Crescer dói. Algumas vezes temos que nos contrariar para fazer não o que eu quero, mas para fazer o que o Evangelho de Jesus me propõe que seja feito. Não é nada oculto, está às claras. Se você quiser, siga-me. Mas há uma cruz a ser levada. Meus irmãos, eu coloquei de novo a imagem de Leonardo da Vinci, só para a gente fazer um apanhado. Vejam só, meus queridos. Jesus, qual foi o final de Jesus? Foi torturado e crucificado. O próprio Jesus. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Não sentia-se na condição de assumir a mesma posição do seu mestre. Pede para que seja crucificado de cabeça para baixo. André, crucificado em X. André é tido como um dos baluartes, um espírito talvez protetor do povo da Escócia. É a Escócia que a bandeira é um X? É a Escócia, não é? André, crucificado em X. Tiago Maior, decapitado. Será que a gente está esperando o que para a gente, meus irmãos? Facilidades. João Evangelista, preso, exilado na ilha de Patmos, até morrer, na ilha grega. Filipe, apedrejado e crucificado. Bartolomeu, decapitado. Tomé, não há registros. Tomé é algo surreal, né? Não há registros. Mas eu tenho a impressão que não foi lá das melhores mortes também não. Mas sigamos. Mateus, assassinado. Não tem muitos detalhes, a história não conta detalhes. Tiago Maior, jogado do alto do templo. Tadeu, morto na Pérsia a machadada. Simão, cerrado ao meio. Judas, enforcou-se. O enforcamento de Judas, no capítulo 24 do Boa Nova, vai nos narrar que Judas foi imprevidente. Ele não queria que o desfecho fosse o que foi. Ele acreditava de verdade que Jesus, que ele entregando Jesus ia mostrar a que veio. Né? Ele esperava um guerreiro material. Ele esperava um homem que conquistasse, que montasse um exército para reconquistar as terras dos judeus. Não é? Era uma fantasia. Tanto é que quando ele vê o que aconteceu de fato, já estava com as 30 moedas de prata, compraria uma boa propriedade, um bom sítio nos arredores de Jerusalém. Ele era comerciante, mas mesmo assim o remorso lhe bate à porta e ele tira a própria vida. Ele se enforca, não é? Ele não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Meus irmãos, quantas vezes nós queremos que as coisas não aconteçam, mas elas acontecem? O que fazer com a nossa realidade? Não é verdade? O que aprender com a vida? Meus irmãos, alguém aqui não tem problemas? Se eu perguntar se alguém não tem problemas e alguém levantar a mão, vai arrumar um grande problema, né? É explicar para a gente o que é não ter problemas. Hoje eu tive vários. Garanto que todos nós tivemos vários para resolver. Mas é assim, é a vida. O que eu tenho aprendido da vida? E o que eu tenho feito do Evangelho para aplicar a minha vida? Meus irmãos, foi assim. Os 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos, lá em Mateus capítulo 16, versículo 15, e também Mateus 28, 19, vai receber a orientação de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esses 12 foram os primeiros, receberam a missão de levar o Evangelho. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Lá em Mateus vai dizer, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações. Nós estamos dispostos, meus irmãos, a ouvir os desígnios do Senhor. É fácil nos intitular discípulos, né? Eu sou discípulo do Nazareno. Naquele momento, no começo das pregações, as curas eram muito manifestadas e as pessoas tinham orgulho de dizer que eram seguidoras de Jesus. Não é? Talvez alguém perguntasse, você é discípulo dele? Ele, claro, você não está vendo? Você não está me vendo? Eu sou discípulo dele. Mas quando começaram as perseguições, meus irmãos, muitos começaram a fugir. E Jesus reuniu os seus 12 e disse, olha, eles estão fugindo da missão. Vocês não querem aproveitar para fugir também? Está no livro de João, capítulo 6. E Pedro disse, Senhor, mas para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna.
Pedro, um pescador simples, sabia que a essência maior do Evangelho não era um ganho material, nem uma segurança física, era algo espiritual, era a vida eterna. Será que nós não estamos talvez fazendo do cristianismo, do espiritismo, um ganho material? Quando Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: aquele que espera em Deus apenas para esta vida é o mais infeliz de todos os homens. Meus irmãos, há muito mais do que um passe, há muito mais do que um aconselhamento, há muito mais do que uma reunião de palestra pública por detrás do espiritismo. Há um convite a uma mudança de qualidade de vida, da conquista da paz e da felicidade. Mas avançando, meus irmãos, esses homens foram exemplos de obediência, abnegação e trabalho. Fizeram a duras penas, cometendo erros, negando, traindo, mas fizeram o trabalho. Mesmo com limitações, nós somos convidados a continuar esse projeto. Aqueles 12 discípulos, 12 apóstolos, transformaram em muitos discípulos. E eles levaram suas cruzes. Muitos morreram, meus irmãos, nas garras das feras nas arenas. Muitos outros morreram pela fogueira da Inquisição. Outros morreram apedrejados. Outros morreram pisoteados. Mas não negaram a Jesus. Morreram de inúmeras formas torturantes. Mas não negaram a Jesus. Será que nós negaremos Jesus? Como é que seria hoje para os discípulos atuais, meus irmãos, que tipo de sacrifício eu estou disposto a fazer? Não há mais as arenas, não se preocupe, não vamos ser comidos pelos leões. Talvez o sacrifício seja do tempo. Eu estou disposto a abrir mão do meu tempo? Não vou dizer nomes, nem vou dizer a casa, mas recentemente um companheiro me abordou dizendo que não poderia mais frequentar as aulas do ERJ, por exemplo, porque ele tinha aula de inglês. E eu fiquei pensando, na minha imaturidade espiritual, perguntei, mas puxa vida, por que ele não troca o dia do inglês, né? Por que ele não muda o inglês de dia? Se ele soubesse o quanto o Evangelho vai ser mais importante do que uma segunda língua, né? Porque o Evangelho fala a língua do coração. Meus irmãos, eu tenho priorizado o meu tempo, eu tenho doado o meu tempo para Jesus, eu tenho me sacrificado. Será que eu tenho me sacrificado os meus recursos financeiros? Será que o que eu tenho não é para dividir? Paulo de Tarso, quando fala da nova criatura, veja que Paulo de Tarso vai influenciar Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, e Allan Kardec vai chamar, ao invés de nova criatura, chama de homem de bem. Mas a nova criatura tem uma passagem de Coríntios que diz assim: aquele que furtava, não furta mais, não furte mais, antes trabalhe, vírgula, para ter com o que dividir. Meus irmãos, nós viemos a esse planeta de passagem, somos passageiros. O que nós temos é para ser dividido. O que eu tenho feito dos meus recursos financeiros? Conta certa vez que um homem, um milionário americano, é um fato real, queria visitar um desses hindus na Índia. E só teve vaga 6 meses depois na agenda daquele hindu. E aquele milionário e as pessoas que iam lá consultar-se com aquele homem podiam fazer apenas uma pergunta. E passados 6 meses, o milionário tomou um avião, chegou na Índia, um transporte, um carro muito rústico, o levou para uma viagem longa e ele chegou na casa daquele homem tão badalado e tão procurado. E quando ele observou, era uma casa extremamente pobre. Ele entrou naquela casa, o homem só tinha uma esteira e tinha uma moringa. E o milionário, distraído, fez a pergunta: mas onde estão os seus móveis? Olhou para aquele homem, esqueceu que só podia fazer uma pergunta, né? Para a pergunta que ele tinha que fazer, ele teve que voltar depois. Onde estão os seus móveis? E aquele milionário, aquele hindu, olhou para ele curioso e perguntou: o que são móveis? E aquele homem ficou curioso e o milionário disse: móveis, os pertences. E o guru perguntou: e onde estão os seus móveis? E o milionário ficou irritado e falou: mas eu vim aqui de passagem. E o hindu falou: eu também estou aqui de passagem. Meus irmãos, quantas vezes discórdia, desavenças, inimizades, por conta de um miserável metal que vai trocar de mão.
que vai perecer, que vai ficar no planeta. E eu vou levar comigo para a eternidade resíduos dolorosos, eflúvios deletérios, porque eu conservo em mim, eu prefiro dar um boi para não entrar numa briga, mas eu dou a boiada para não sair. Será que é inteligente? Será que é inteligente? Será que é o Evangelho? Meus irmãos, o que eu tenho feito com os recursos que Deus me deu, me emprestou? Eu sou mordomo. Será que eu tenho usado? Será que eu tenho me sacrificado? Será que eu tenho sacrificado o meu orgulho, o meu egoísmo? Não, por quê? Eu não aceito. Eu não aceito, não é? Sabe com quem você está falando? Frases que nós usamos no dia a dia, meus irmãos, somos seres imperfeitos, necessitados da divindade. E quantas vezes agimos como se fôssemos deuses. Recentemente eu ouvi uma fala de Augusto Cury, e ele dizia assim, mais ou menos assim, não deu para decorar, que foi muito rápido, li na internet, ele dizia assim: os empregados querem ser empresários. Os empresários querem ser políticos. Os políticos querem ser reis. Os soberanos querem ser deuses. Mas aquele que foi chamado filho de Deus quis ser servo. E nós fazemos o contrário. Queremos o reconhecimento. Meus irmãos, onde está? Eu estou disposto a sacrificar o meu orgulho e o meu egoísmo? Paulo de Tarso, quando escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Quando eu li esse texto, já contei isso aqui nessa tribuna, fui evangélico por 2 vezes. Na minha adolescência, na Igreja Batista, mais tarde, numa comunidade evangélica renovada em Minas Gerais, Leopoldina. Meus irmãos, eu não entendia. Mas sabe por quê? Porque eu não tinha a compreensão espírita que eu tenho hoje. O amor de Jesus constrange a gente. Quando você olha a atitude de amor que ele teve e você compara com a sua, estamos tão distantes. Tão distantes. Mas valide o seu nível de amor. Se esforce para construí-lo e ampliá-lo. Esse é o objetivo. Não invalide o seu nível de evolução moral. É o que você tem. É uma conquista? Já é evolução? Se a gente olhar para o passado, meus irmãos, honestamente, só no nosso coração, quantas coisas fazíamos no passado, que hoje nós não fazemos mais e não conseguimos. Evoluímos, temos evoluído. Dê tempo à sua evolução moral, invista nela, não se acomode, não faça uma desculpa, eu sou assim mesmo. Não. Tente hoje fazer o seu melhor para vencer a você mesmo. Mas avançando, meus irmãos, o amor de Jesus nos constrange. Está ali a coroa de espinhos e o cravo que nós lhe impusemos. E ele vai dizer, Paulo de Tarso, falando no Cântico da Vitória, capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a perseguição? A nudez? A espada? Mas por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meus irmãos, nós não somos e nunca seremos derrotados. Podemos até ter algumas derrotas, que vão servir como base, como aprendizado para a construção da grande vitória. Nós somos criados para vencer. Por isso Paulo de Tarso vai escrever a Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, toda luta, todo sacrifício, todo esforço para vencer o orgulho e o egoísmo será recompensado. O dia que nós atingirmos o nível de evolução moral e de compreensão de Jesus, o que vamos sentir não tem preço. Quero encerrar contando uma história do livro Paulo Estevão, segunda parte, capítulo 10, o encontro de Paulo com Jesus. Paulo está preso em Roma, vai ser sacrificado, era madrugada, um grupo de soldados o recolhem da prisão, ele frágil, debilitado, é amarrado com correntes grossas no braço, é levado com aspereza. Em determinado local, o carro para, ele desce, e o chefe da guarda diz que ele seria executado, que aqueles seriam os seus últimos minutos de vida. E Paulo surpreende aqueles homens, falando com serenidade, e aquele homem confessa que ele não queria ter sido escolhido para aquela missão, que ele não queria matar a Paulo, e Paulo diz, faça o seu trabalho,
Faz o seu trabalho, porque eu estou aqui fazendo o meu na pregação do Evangelho. Você vai ter que voltar para conviver mais com aqueles que estão promovendo os crimes. E aquele homem, então, no impulso, pega da espada e corta a cabeça de Paulo, quase tira do tronco, e Paulo cai no chão, e golfadas de sangue são espargidas, e ele morre. E Paulo está morrendo. E há uma agonia, uma dor da morte, a separação do espírito do corpo, mesmo para Paulo teve. Mas de repente ele sente que está sendo conduzido por mãos abençoadas. E de repente ele se sente numa sombra de uma árvore, sente uma brisa. Livro Paulo Estevão. E de repente ele tenta enxergar, ele tenta se levantar, mas ele não consegue, está frágil. Tenta enxergar, abrir os olhos, mas ele está cego. E ele começa a se lembrar do cristianismo, do seu convite, do encontro na estrada de Damasco, a cegueira. Lembra de Ananias que veio socorrer lá na pensão de Judas. Um outro Judas, é claro. E de repente ele se renova nas forças e fica em pé. E ele ouve passos. E ele pergunta, quem vem daí? E aquele discípulo diz, Paulo. E ele reconhece a voz, interrompe a fala. Era Estevão, era Ananias mais uma vez. E Ananias diz, olha, daquela vez eu te curei da visão física para você enxergar o trabalho. Mas agora você venceu. Eu quero abrir os seus olhos para você enxergar as dádivas da vida eterna. E Paulo começa a ver os companheiros chegando. Os que batalharam com ele na fronte de trabalho do Evangelho. Os que foram sacrificados e chegam, e é um momento de muita empolgação. E eles perguntam, Paulo, qual é o seu primeiro desejo no mundo espiritual? E Paulo humanamente ele pensou em pedir para ver Abigail. Mas ele não quis, ele lembrou do compromisso. E quis ir a Jerusalém. De quebra, na viagem, volitando, passou pelas cidades que ele instalou as igrejas. E chegou a Jerusalém. E chegou no Calvário, e fez uma prece, e se comoveu, lembrou dos seus crimes, mas lembrou também do seu trabalho, e chorou copiosamente. E de repente, uma cena, o céu se abre, e 3 vultos se aproximam. Estevão, Abigail e o próprio Jesus. E Abigail pega nas mãos do apóstolo, e Estevão vem, o abraça, e ele começa a sentir uma emoção muito grande, e olha para Jesus, não é? Como que querendo a aprovação, abraço eles primeiro, eu te abraço primeiro. E o Cristo diz, vem, primeiro me abraça. E diz assim, sim, Paulo, sê feliz, vem agora aos meus braços, pois é da vontade do meu Pai, que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Vem, Paulo, sê feliz. Meus irmãos, haverá um dia que nós vamos ouvir essa fala do Nazareno. Vem Jorge, ser feliz. Vem Roberto, ser feliz. Nós vamos ouvir. Mas para que essa fala nos seja dita, vamos precisar fazer a nossa parcela de sacrifício. Não estamos sozinhos. O Nazareno tem uma pleiade de trabalhadores, dispostos a nos ajudar. Estão aqui entre nós, abnegados trabalhadores da equipe do irmão Tomé. Estão conosco. Nós não estamos sozinhos. Ele disse-nos lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitas vezes, meus irmãos, nós não nos damos conta de que nós somos capazes de fazer a mudança pessoal e levar adiante esse evangelho de luz para a humanidade inteira. Nós somos também os trabalhadores da última hora. Está conosco o compromisso de transformar o Evangelho do Cristo em realidade, de pregar no mundo inteiro, para que o mundo seja um lugar de paz e de amor. No entanto, algumas vezes nós não assumimos o nosso compromisso. Meus irmãos, a fala é a mesma, mas o que vamos fazer com essa fala ao sair daqui é o desafio. O que faremos do Nazareno? O que faremos com o seu Evangelho? Sabendo que o desafio é grande, mas nós não estamos sozinhos. Ele há de estar conosco. Vem ser feliz. Muita paz, queridos.